Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos para um oráculo noturno, um oráculo atemporal, porém semanal, abrindo caminhos hoje, nesta terça-feira, às 21h21, para a semana do dia 24 a 30 de junho. Para vocês que não podem acompanhar o meu oráculo ao vivo porque estão no trabalho e agora, quem sabe, estão muito cansadas para assistir. Mas a gente está aqui hoje nessa energia diferente, meio rosa, meio amarela dessa luz. Buenas, Michele. Buenas, Eliane, Marcela. Ai, que saudade desse povo todo online. Como vocês estão hoje, gente? Vamos falar de uma extensão aí desse céu de caranguejo que tem muita coisa para falar? Sempre tem, né? Porque só vou começar a hora que todos os caranguejos estiverem aqui. E ademais. Buenas, Fabi. Buenas, Rafa. Até parece que eu tô assim, né? Aonde? Na Sibéria, com esse frio de Curitiba. Me contem como vocês estão, façam joia, mandem coraçõezinhos, porque eu quero as chuvas de corações para movimentar e o povo saber que a gente tá aqui de noite, né? Informação chegar, chamado chegar. Bueno. Então vamos lá, vamos movimentar este céu de caranguejo? Oh, Rafa, hoje é aniversário da sua caranguejinha. Lulu faz 6. Parabéns pra Lulu. Feliz aniversário. Que alegria. Então, em ritmo de festa, vamos falar deste céu do momento. E semana passada, vamos falar do céu do momento, mas vamos falar de semana passada? O céu do momento, a gente vai falar, mas semana passada a gente falou sobre o oráculo atemporal. E nessa semana é uma extensão daquele oráculo atemporal. Então, se você não viu o oráculo da semana passada, é uma boa fazer episódio 1 de semana passada para fazer episódio 2 desta semana, porque esse oráculo ele vai trazer bem aquela dinâmica dos insights que a gente teve sobre a nossa relação com o tempo. O tempo, ele tanto pode amadurecer certas coisas, quanto ele pode estragar, né? E nesta semana de 24 a 30 de junho, a gente tem o ingresso de Saturno. Não é ingresso, é Saturno retrogradando em Peixes. Já tá ingressado, já tá dentro, já tá frequenciando Peixes. Mas na retrogradação ele vai fazer esse processo de revisar, e aí a gente tem o quê? A foice na mão que vai vir lá no baralho. As informações da noite, elas são assim, elas descem todas, né? Enquanto eu tô fazendo a live. Eu nunca sei o que vai acontecer com essas dinâmicas de informação básica do céu. Mas quando eu desdobro as cartas para fazer um ancoramento, eu sempre percebo que não precisa nem do céu do momento, elas fazem todas essas conexões todas. E quando a gente está falando de um céu de caranguejo, essa sensibilidade ela é quase telepática. Os feedbacks dos oráculos estão ótimos por isso, porque a gente chega nesses lugares de ressonância, tem uma sensibilidade para essa comunicação que é a nossa linguagem universal. A Rafa está dizendo que está amando os oráculos hackeando a Matrix, atemporal, noturno. Sim, você está vendo? Você está vendo como é que são os trabalhos aqui? Vamos fazer terça-feira à noite. Vamos fazer outro dia. O próximo vai ser uma surpresa. Buenas, Paola. Buenas, senhora. Buenas, Lili. Bueno, então, toda a equipe aí presente. Toda não, né? Mas a gente está aqui no fortalecimento das caranguejas e das que acompanham sempre. Então, assim, vamos partir deste ponto? Buenas para quem está chegando. Buenas, Carol!
Vamos partir desse ponto de que a telepatia é a nossa linguagem universal? E que diante de um céu tão sensível, tão cheio de peculiaridades e percepções e sutilezas, o grande processo é a gente ter essa consciência de que mesmo quando a gente está só sentindo, pensando, diante de alguma situação, diante de alguém, a informação está chegando igual. E esses pensamentos do céu de caranguejo, eles não acontecem exatamente no nosso nível mental. Não é exatamente da forma como a gente cria esse raciocínio, mas vem para o campo, para o nosso campo energético. E essa sensibilidade do campo, ela tem aquela coisa, né, da troca do exoesqueleto do caranguejo, de em certos e dados momentos ficar naquela sensibilidade em carne viva, sentindo um tanto sobre tudo e todos, sentindo frequências que muitas vezes ressoam e em outras situações repele quase que imediatamente. Então essa troca do exoesqueleto do caranguejo, esse tempo em carne viva até se formar uma nova carapaça, já coloca a gente para lidar com aqueles temas que o Oráculo Atemporal trouxe semana passada. Tão divertido fazer essas analogias, né? Atemporal semana passada, essa semana eu vou falar de uma coisa que eu falei antes. Mas é sobre colocar as nossas blindagens em dia, sobre colocar também a nossa casa em ordem. E a gente começa a perceber que essas primeiras bagunças ou esses primeiros insights, eles vêm quando a gente se depara com alguma situação que aqui ainda pega, ainda me sensibiliza, ainda me causa essa ou outra reação, ainda me traz um negocinho que eu achei que já estava ali resolvido. E aí são vários insights que a gente tem por esses dias para entender que, então, telepatia, linguagem universal. Não pense que por que você não falou, não escreveu, não enviou, não foi emitido para o campo. Quando a gente está dentro de uma linguagem mais sensível, a nossa comunicação também se sensibiliza e as antenas captam pequenos movimentos. E o grande aporte energético, então, para lidar com essa sensibilidade, é a gente criar um referencial de o que e a que estamos apegados e é o que e a que temos condições de desapegar. É muito foda lidar com palavras que se tornam obsoletas, né? Principalmente nesse meio do autoconhecimento espiritual, essa ideia toda do apego, do desapego. Então é importante a gente trazer um pouquinho mais de entendimento, até mesmo para nos perguntarmos e refletirmos qual é o nosso conceito sobre isso. Vamos trazer essa ideia então aqui do desapego, que é essa semana, num céu de caranguejo, com a retrogradação de Saturno em Peixes, final de Lua cheia em Capricórnio, todos aqueles pontos ali. Vamos trazer esse conceito do desapego como uma conscientização das solturas, dos desprendimentos que começam a acontecer ou que são movimentados a acontecer, que fazem com que a gente perceba que a gente não está com medo de perder o que se deseja. Essa é a diferença. É muito fácil, ou aparentemente muito fácil, você desapegar, soltar, deixar algo que você não deseja. Agora, o desapego, ele tá nesse lugar de desprendimento, de você fazer sem medo de perder aquilo que você quer. Então, são movimentos de soltura da rigidez do ego. Começa lá embaixo.
Geralmente é algo que construímos baseados em fatos do passado, construímos baseados numa construção que se tornou muito importante e que deixou de funcionar, mas a gente ainda deseja manter, mesmo que tenha perdido o valor, mesmo que tenha estragado, mesmo que você não vá usar, ainda tem aquela ideia rígida de que se você tirar aquela peça, se você se desvincular de tal pessoa, se você sair de tal ambiente, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar é essa ideia do medo, né? Que quando você precisa desapegar de alguma coisa, é o medo. Ai, gera toda uma desconfiança. Quando eu vou falando dos sentimentos aqui, já vai vindo um divertidamente aqui, uma voz, um personagem para falar da desconfiança. Já vai gerando uma dúvida. E, ao mesmo tempo, isso faz com que a gente volte para aquele tema do tempo, que é insistir no erro, insistir no equívoco, insistir em permanecer aonde não cabe mais. Teimosinhos da estrela, né? Então essa teimosia, ela tem esse combinado com apego, né? É o não, aqui eu estou muito certa, mesmo por trás dessa máscara, dessa forma de falar, do discurso, você saber que o teimosinho da estrela tá ali no comando. Você saber que, na verdade, você tem medo de perder coisas que você sempre desejou, mesmo que elas não tenham mais função. Que, na verdade, você desconfia que se você ficar sem aquela ou essa situação, você já não vai valer mais nada. Se eu saio deste relacionamento, qual é o meu valor? Se eu saio desse emprego, qual é o meu valor? Desconfio que não é nenhum. Fico em dúvida, será que eu valho alguma coisa? Então, se eu não sei do meu valor, eu me apego naquelas coisas que eu não acho que tenha tanto valor assim, mas pelo menos me dá aquela sustentação pro meu ego que precisa de confirmações. Então, tá tudo certo. Desde que você não tenha que tomar nenhuma decisão. Então, o desapego, a gente sabe quando a gente realmente está desapegando de alguma coisa, de uma situação ou de algo que você quer que se encaminhe. Veja, por mais que você não saia de um relacionamento que você considera não mais funcional, seja uma parceria, seja afetivo, seja uma amizade, seja qualquer vínculo que tenha funcionado durante um período, isso serve para ambientes, pessoas, plantas, objetos. Você sabe que você já começa a fazer a soltura quando você decide. Só que decidir se desapegar de uma circunstância, de uma pessoa, de um blá blá blá, é um compromisso também. Porque a partir do momento que você decide, você vai se comprometer em fazer uma manutenção repetidas vezes. Você decidiu hoje, amanhã a tua consciência já não vai mais poder desver. Então, se você decidiu fazer alguma coisa hoje, você mesmo vai se cobrar. Isso é interessante também das energias saturninas, né? Esse Saturno em Peixes, ele mexe nos processos emocionais, depois ele fala, mas você não lembra que você estava se sentindo péssima ontem com isso e por isso você decidiu não fazer mais assim, ou decidiu cortar relações aqui, ou decidiu sair disso, e quando é que você vai fazer isso? Então, a decisão interna, ela vai levar você para um compromisso de repetir, repetir, repetir. Eu não vou contar a história de novo de que eu me matriculei na academia ano passado e que esse ano eu corri, porque agora já passou, né? E todo mundo já sabe. Mas é o exemplo mais forte, porque isso fala de disciplina. Isso fala de tomar a decisão de sair de um lugar e ir para o outro. E aí você vai precisar pegar forte aí no seu exemplo. No seu exemplo de um ano para cá, o que você decidiu e se comprometeu repetidamente a fazer? Porque quem não se compromete é quem precisa de alguém se comprometendo por. Meus filhos que são crianças.
né? Precisa ensinar os processos de comprometimento, todos os dias repetir as mesmas tarefas. Então, é natural que a criança não tenha essa programação do compromisso e a gente precisa instalar isso ao longo do tempo com o amadurecimento, tanto biológico, quanto emocional, quanto físico, e ir se equipando dessas decisões, desses compromissos. Ou seja, a nossa parte que decide e não se compromete, ou que não decide e nem se compromete, está no aspecto infantil do caranguejo, da frequência de caranguejo, que usa essa sensibilidade para ir... Gostaram do som? Da onomatopeia dos beliscos, do apego do caranguejo? É isso? A criança ela vai fazendo esses repuxes para ir apegando, se prendendo, por quê? Tem medo do que pode acontecer, tem medo do que possa fazer e acaba teimando em fazer do mesmo jeito, porque viu que ele ganha isso ou aquilo. Então, o nosso aspecto infantil, ele geralmente tá ligado lá com aquelas linhas do tempo chatérrimas de ficar revisitando e que não fazem e nem produzem vínculos, porque são infantis. Sempre tem alguém que vai cuidar disso. Sempre vai ter alguém que vai resolver isso. Ah, mas e se não for assim? Daí eu vou ficar muito brava, daí eu vou ser muito agressiva, daí eu vou ser muito hostil. Então, o apego, ele também está muito associado com esta outra camada de comportamento. Ah, não vai ser do jeito que eu quero? Então, eu vou começar a criar umas exigências injustas para ganhar pelo cansaço. E é isso que vai produzindo relações cada vez mais adoecedoras, cheias de dependência emocional, cheias de ranço, cheias de hostilidade, cheias de sentimentos ocultos que ficam sendo telepatizados de uma pessoa para outra. Opa! Recebe a informação, não sabe de onde vem, mas está sentindo ali. Veja lá suas conexões. Veja lá com quem você se compromete, mas não decide. Veja lá com quem você está numa situação de apego, de conforto. Então, essas produções de vínculos hostis que vão ocultando cada vez mais essas exigências injustas, que aí nem se sabe mais de onde começou uma cobrança, mas gera um apego, gera um excesso de informação ali. São essas situações que começam, por isso que eu comecei falando da telepatia, começam aqui nesses vínculos de o que eu penso sobre o outro, ou o que eu penso dessa situação, desse ambiente, desse lugar onde eu me coloco, desse papel que eu tô, e o que eu faço com isso. Se eu não tomo nenhuma decisão, se eu não desapego, eu vou criando impedimentos para mim mesma e para as minhas relações e para as situações onde eu me coloco. Vou fazer igual em aula, até aqui, em atendimento. Até aqui, tudo bem? Tá fazendo sentido? Vamos falar. Vamos lá, vamos discorrer. Comentem. Tá, essa situação do apego, tá conseguindo perceber aí? Onde é que tá? Esse impedimento das correntes, dos fluxos, das leis divinas genuínas? Onde é que tá o atraso de vida? Onde é que é você mesmo que tá segurando, falando, não, mas é só mais um pouquinho. Desprender sem medo é foda, mas a gente faz isso uma vez só. Porque quando você decide, você se compromete. E aí você vai vendo que fica cada vez mais gostoso, porque vai ficando leve. Pra Paola, sim, muito sentido. Pra Liliane, tô sentindo aqui sim. Pra Ana, só consegui entrar agora, mas eu tô super no movimento de se proteger e evitando apego. Já chegou no... Pegou o bonde andando, mas pegou a estação certa. A Fabi disse sim, o apego do ego no que não recusa, mas bateu forte. E a Luana, é Luana, né? Oliveira Lua. E dá medo, né? É isso, é a primeira coisa. E qual é o medo? De
perder o que se deseja. Ai, mas eu quero tanto, como é que eu vou me desapegar? E se eu soltar, vai que vai embora correndo? Essa é a ideia. Se for embora correndo, já facilita um monte, já simplifica todo aquele processo. Se desmantelar é porque não tinha força para se sustentar sozinho. Mas, na prática, ai, a prática da vida, né? Ai, as exigências que a gente faz para botar as coisas em prática, então. Então, esse é o tal do segredo que a gente precisa também entender, mas saber ser sigilosa na hora de operar com os nossos desapegos, porque a gente sabe que eles trabalham em camadas, né? Os seus apegos hoje não são os mesmos apegos de antes, por mais que tenham personagens em comum, que tenham assuntos em comum, não é o mesmo nível. Então, quando você desapega aqui, você decide, você se compromete, você repetidamente vai trabalhando aquilo, fase 1, ok, vem outra fase. E aí são as camadas aqui, né, que vão sensibilizando a gente a entender como é a nossa relação com o apego e com o desapego, e como é que a gente pode integrar esse entendimento para colocar a casa em ordem. E são processos emocionais que precisam de ajustamento. E o que é justo quando a gente está falando desses temas, principalmente nas trocas de relação, nos afetos, na forma como a gente interage com o nosso núcleo, a nossa casa, família, filhos, todos esses lugares mais próximos onde tocam realmente o nosso apego, né? Porque parece que são intrínsecos à nossa história. É entender onde está o excesso. Aqui eu tô fazendo demais, aqui eu tô falando demais, aqui eu tô me preocupando demais. Para conseguir olhar para o outro também, entender quando eu faço isso aqui, falta espaço para o outro. Quando eu exerço essa função ou eu entrego determinadas falas, comportamentos e coloco para o outro como uma exigência, um lugar excessivo, eu não consigo nem ser justa comigo mesma e também não consigo permitir que o outro seja justo. Então, é daí que vem os roubos energéticos. Daí que a gente vai perdendo a nossa blindagem. Porque a gente vai saindo da gente para cuidar de territórios alheios. A gente vai saindo dos nossos processos emocionais que precisam desse ajustamento para dar em excesso, para exigir em excesso. Eu preciso receber, porque não é justo, você foi, você aconteceu, ou aconteceu determinada situação e eu não estava lá e agora eu preciso, sabe, umas coisas assim que cada um sabe o que passa na cabeça, e eu vou tentando captar umas frases da antena, mas é por aí. Então, o grande lance para calibrar os nossos apegos e desapegos, porque é uma manutenção contínua, é mobilizar esse dar e receber, colocar em movimento. Por quê? Tudo aquilo que fica muito tempo parado está falando de uma falta ou de um excesso, de algo que não foi dado ou de algo que não foi recebido, e começa a gerar essa rigidez, essa dificuldade, essa dúvida, essa desconfiança. Então, tem duas situações que ajudam a gente a entender quais são as coisas: cômodos da casa, áreas da vida, pessoas. Aí vai do que cada um está experienciando, principalmente durante essa semana. Duas questões aqui que ajudam a mobilizar essa ideia. O que está faltando para você hoje? Ah, dinheiro. Ah, está faltando um espaço para eu trabalhar com um empreendimento novo. Está faltando eu me comunicar com alguém. Está faltando eu começar tal coisa. Está faltando espaço em algum lugar. E o que tem excesso que está ocupando esse espaço? Vamos pensar aqui, para além dos
exemplos rasos que eu dou só para ativar esses insights e vocês captarem essas informações de uma forma individual. Vamos pensar para além de exemplos que é tudo energia. Se é tudo energia, esse balanceamento, esse ajuste energético, esse movimento, ele precisa ser feito pesando os conceitos em energia. Boa noite, Ana Flávia. Então, entender se eu tenho falta de energia para fazer isso, eu preciso ver onde é que eu estou me excedendo, que eu não estou conseguindo chegar aqui. E como é que eu vou me desprender sem medo de perder se eu tirar um pouco de energia aqui para calibrar aqui. E a gente tem muito essa ideia rasa, humana, linear, de que nós somos pessoas diferentes em áreas diferentes, né? Ai, não, aqui tá fluindo super bem, mas aqui não tá tanto. Ué, mas quem é a mesma pessoa que está fazendo isso em todas as áreas? É uma pessoa só. Então, quando a gente começa a pesar essa ideia de apego e desapego, de falta e de excesso, baseado na nossa própria energia, de entender o que está faltando que eu estou agindo assim e o que está excedendo que eu estou agindo assado. Mesmo que sejam áreas diferentes, com pessoas diferentes, em tempos diferentes, lá atrás, ali na frente, aqui essa semana, outro dia que já passou. Porque assim a gente começa a entender, putz, isso aqui tem excesso, eu consigo dar para o outro, né? Faz esse movimento dentro de casa. Nossa, eu tenho um monte de roupa aqui que eu não estou usando. Tem excesso, às vezes é só isso, sabe? Às vezes você não precisa ir lá no Master Blaster filosófico multidimensional, você só precisa doar umas roupinhas. Não precisa fazer um grande movimento que desgaste ainda mais e que gere todo essa investigação, essa demanda do que eu preciso desprender. Faz aquele movimento mais assertivo de tá nítido, às vezes tá na cara o que tá excessivo. E aí você movimenta por ressonância. Então, se tá na minha cara a falta de uma situação, por ressonância eu também vou encontrar onde é que tá aquele excesso. Por ressonância, se eu tô demais na exigência com o outro, eu por ressonância, vou parar e olhar para o outro. E de repente vou ouvir o que ele precisa. E de repente vou ouvir o que eu não estou me dando e estou exigindo do outro. E lembre-se, aqui a gente está falando de um âmbito energético. A gente não está falando de papéis dentro das relações. Mas desse olhar para o outro com a informação que eu trouxe lá no início. Linguagem universal, é telepatia. Aqui a gente fica na telepatia, eu fico recebendo, ó, quem vai chegando eu já vou sentindo, aí vocês já vão chegando na minha sala, pegando uma bebidinha, porque hoje o oráculo é noturno, é clima de festa, tá todo mundo aqui sentado na sala, e ouvindo e pensando, nossa, o que será que a Vanessa vai falar hoje? E esse lugar da telepatia, como linguagem universal, é que também traz um outro movimento por ressonância, que é algo que a gente só encontra quando a gente faz esse fluxo de desprendimento, sem medo de perder o que deseja, quando a gente faz esse movimento de ir com mais confiança, sem duvidar se eu abrir mão disso, o que vai acontecer, sem duvidar se aqui eu parar de teimar, vai romper, vai cair, vai ruir tudo. Porque entra nesse lugar de algo que só pode ser sentido quando esse ajuste acontece, que é a gratidão. Outra palavra, né? A gente vai falar de apego, desapego e gratidão. Ai, quanta informação chata, quanta que vem com isso, né? Quanto que vem de tanto falar sobre esses assuntos, aí a gente vai falar gratidão, não tem nenhuma graça. Vai falar de apego e desapego, vem um monte de coisa, então a gratidão ela só se manifesta, não é coisa pra gente ficar falando mesmo. Ela se manifesta quando a gente sai lá dos negócios presos lá no fundo, quando a gente sai dessas matérias lineares de eu preciso porque eu quero, porque se eu perder
o choramingo todo. Ai, eu preciso conquistar. Eu preciso ser, eu preciso parecer, eu preciso acontecer, eu. Não tem gratidão, fica tudo sem graça, fica tudo cheio de camadas e véus e... Daí alguém fala gratidão, também sem sentir, e aquilo tudo fica um acúmulo de coisa. Porque é cheio de apego, é cheio de situaçãozinha ali grudada, e telepaticamente, quando esses assuntos são colocados no campo, a gente sente onde está o apego, onde está o desapego do seu, do outro. Sente se tem gratidão, se não tem. Se consegue manifestar algo para além do eu, se não consegue. Se está se relacionando junto, se está se relacionando sozinho. Se tem parceria de grupo, se tem parceria de alguém que está fazendo tudo. Ana chegou! Nossa, como a Vanessa está belérrima, tava pensando aqui. Obrigada, Ana. Eu faço os oráculos noturnos e quem é vivo aparece, né? E ainda com elogios, então, graças. Então, sobre este assunto aí de final de lua cheia em Capricórnio, de Saturno retrogradando em Peixes, essa sensibilidade do céu de Caranguejo, vamos focar nesse ponto, nesse desprendimento. Aí eu não tinha entendido, né? Porque as músicas que vêm volta e meia nos oráculos, às vezes elas vêm antes de eu perceber qual é o tema da semana. Aí ontem eu lembrei do samba que tocava tanto lá na 3 de maio. E aí fiquei com saudade do samba, né? Bem vibes caranguejo. Ai, fiquei com saudade do samba, lembrando da música, marquei as amigas. Ai, olha como era bom, né? Mas a música não saiu da minha cabeça, não era só saudade, não. Tem gente precisando ouvir, porque é música de oráculo. E tem um compositor baiano chamado Roque Ferreira. Ele é dono de um monte de música foda que a gente conhece aí, da música popular brasileira, de samba, mas pouca gente conhece. E quando a gente ia lá, história, quando a gente ia lá no samba, 15 anos atrás, tinha a banda do Serenô que tocava essas músicas do Roque Ferreira, e eu ficava, assim, impressionada com a poesia do homem, sabe aquela coisa? De falar, putz, isso aqui, gente, olha, me arrepia. Fora que samba, né? Samba, raiz, aquela coisa bem terreiro. É, Ana, né? Época que a gente se conheceu ali, bons tempos, saudades do Serenô, histórias ali, né? Então, quando veio essa música ontem, que é a música Ralador do Roque Ferreira, Carol também conhece Roque Ferreira, gênio, porque você também é de lá, né? Dani chegou para ao vivo, olha lá, é o momento. E aí essa música, ela fez bem esse movimento aqui, né? De se ligar no apego e no desapego. Então lembre-se, quando eu cantar essa música agora aqui, às vezes não é dor de amor, mas é dor de apego. Pensa aqui na palavrinha amor como energia, porque a música é assim. Pra dor de amor eu não faço sala, amor me deixa, outro amor me embala. Eu sou o coco que seu ralador não rala, eu sou o coco que seu ralador não rala. Ó, a poesia do homem. A tristeza quando chega, se deixar ela se instala, se ela vê peito vazio, quer fazer festa de gala, mas comigo não tem jeito, ela nem desfaz a mala, e um amor quando me deixa, Senhor, já tem outro em ponto de bala. Pra dor de amor,
eu não faço sala. Então, por favor, gente, não vamos fazer sala para esse apego todo, que não vale? Não vamos ficar, deixar a tristeza entrar em casa, desfazer a mala, fazer festa de gala, porque para isso a gente tem os nossos recursos, né? Vai lá olhar onde é que você tem o seu caranguejinho no mapa. Vai lá olhar onde é que você tem o seu Capricórnio. Volta lá no oráculo anterior. A Dani, uau, maravilhosa. Luana, uau, fico chocada contigo porque sempre bate aqui. Pelo amor! É isso aí, é para bater aí, gente. Eu não faço oráculo para ficar sem a palavra do oráculo, que é ressonância. Olha só, esse Merkaba da ressonância, deixa eu ver também. Ressonância, olha como a ressonância trabalha no nosso campo, não é divertido? Ressonância, aqui até a luz, eu tenho uma luz rosa aqui na sala, ela tá refletindo aqui, mas acho que dá para ver. Acho que dá para ver como é que é essa ressonância, esse encontro, essas coisas todas. Tô com tempo hoje, não sei vocês. Eu tô com tempo, vou fazer um tabaquinho, que são 10 horas da noite, eu já estaria dormindo. Então eu vou fazer um tabaquinho para ler aqui sobre a carta da ressonância, que a gente ainda tem chão, né? Tem chão aqui, vocês já vão se acomodando, já vão fazendo aí os esqueminhas. Eu vou falar mais baixo, não vou cantar mais alto. Eu vou cantar mais alto, então pode deixar aquele volume que não vai acordar ninguém. Aí eu vou fazer meu tabaquinho aqui, para continuar proseando com vocês. E vou dizer o seguinte. Ressonância é uma palavra que está super presente nos últimos atendimentos. Por quê? Primeiro, que os assuntos estão ressoando, né? Vem muitos assuntos em ressonância, muitas coisas que quando você para conversar, isso não é só atendimento não, viu? Outra coisa que vocês podem verificar aí, vocês por vocês mesmos, sem eu dizer, entre amigas, histórias de pessoas que estão conectadas com as mesmas percepções. Ah, e exemplo da telepatia aí, né? Então a ressonância tem muito a ver com isso, a gente tá ali sintonizados na mesma rádio e percebendo e ouvindo cada um da sua maneira, de forma complementar, ressoando com temas em comum. E isso é uma coisa muito legal para a gente também ter esse discernimento do que é que a gente precisa desapegar e quais são os nossos apegos ocultos, porque muitas vezes a gente começa um vínculo por ressonância e o tempo age, a história muda, as coisas e a vida acontece, e aí você não sente mais aquela ressonância, mas por apego, por pequenos aprisionamentos também, dependendo do nível do vínculo, pelo medo de perder, poxa, mas é minha amiga há tantos anos, poxa, mas estamos casados há não sei quanto. Claro que é, de novo, exemplos raros, né? Não é pouca coisa, mas a ressonância, ela é muito válida para a gente medir a temperatura dos nossos apegos e desapegos e mobilizar essa gratidão. E a ressonância genuína, ela também traz isso. Nem abri o livro ainda para ler, mas eu só tô enrolando vocês aqui para eu poder enrolar meu tabaco. E eu gosto de falar que é um tabaco, né? Porque vocês, para criar a ideia também das coisas que vocês veem por aqui, pelo amor de Deus. Por ressonância, acredito que vocês entendam. Aí eu vou ler para vocês sobre a ressonância. O que eu fiz? Levei meu isqueiro, vou ter que... Vocês acreditam nisso? Eu vou ter que levar... Não, tá aqui, eu vou conseguir alcançar. Pronto. Tá bom. Então, por ressonância. Por ressonância, a gente faz a leitura, então, dessa carta central. Ou seja, carta central, para quem vem chegando agora,
do oráculo semanal de 24 a 30 de junho é aquela energia que fica de fundo. É aquela energia que está ali, de alguma maneira, estampando os nossos dias. E a ressonância diz o seguinte: agora você pode entrar em sintonia com os ritmos naturais da sua vida. Esteja em sintonia ou não com o seu parceiro, com amigos, com o trabalho, com o ambiente doméstico. Agora é uma boa hora para perceber como você realmente se sente. Seja sincero, seja sincera consigo mesmo, consigo mesmo. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo. Encontre a fonte de qualquer dor ou desconforto em si mesmo e retenha essa sensação no corpo. Agora, perceba como você se sente com relação ao seu parceiro, com relação ao seu trabalho ou a qualquer problema da vida. Eles estão em ressonância com essa dor ou esse desconforto? Estão em ressonância com a paz que você sente quando está feliz? Talvez você precise desapegar de hábitos que o mantêm num círculo vicioso antes de fazer isso. E é assim que você entra em sintonia com a sua própria presença verdadeira. Por isso que eu fico repetindo a mesma história de um ano. Porque essa mudança de hábitos não tem a ver com conceitos de hábitos saudáveis. Falou a pessoa que corre e fuma o tabaco. Não tem a ver com conceitos de saúde mental, como você precisa ser e pensar para ter a saúde mental em dia. Conceitos de como você precisa mudar os seus hábitos para ser uma pessoa mais espiritualizada, estar em ressonância com pessoas espiritualizadas. É além disso, né? E a gente percebe na prática, mudança de hábitos. Pô, o que me faz bem e o que não faz. Isso é muito particular. Isso primeiro precisa estar em ressonância com você. E aí vem o vibre e harmonize. Visualize, sinta e ouça a ressonância como a harmonia da vibração de todas as coisas. A ressonância diz, seja um com tudo e com todos que encontra. Transforme a falta de compromisso em conexão. Olha eu fazendo assim, ó, animada, porque tá dizendo a mesma coisa do céu do momento, né? Transforme a falta de compromisso em conexão. Falta de compromisso com quem? Com você mesma. Em conexão com quem? Com você mesma, porque aonde você tá, você vai se levar, e a pessoa que se relaciona com o trabalho, com o relacionamento, com as dinâmicas todas da vida, é a mesma pessoa, é você. Então, transforme a dissonância em ressonância, o apego em desapego, e a afirmação que essa carta traz é: por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior, alegria. Então, essa reflexão, ela está justamente associada naquela anterior, de o que falta para você? E o que tem em excesso? Eu consigo sentir a ressonância da falta e do excesso, percebendo o que representa e o que não representa o meu bem maior. E aí, se eu não sei qual é o meu bem maior, eu vou ver como estão os meus hábitos. Se eles imediatamente me fazem bem, se eles me fazem bem a médio e longo prazo, como é que eu realmente me sinto quando eu paro para olhar para a minha própria vida? Tem ressonância com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu falo? Então, o trazer a questão de trabalho e pessoal em fragmentos tem a ver com isso aqui dentro do Amarcura, né? Dentro desta nave que compartilhamos aqui, tem a ver com isso. Tem coisas que estão tão em ressonância com aquilo que eu sou, que é a Vanessa falando, que é a prática da vida da Vanessa. Tem outras coisas que não estão em ressonância, mas tem a ver com o meu trabalho, né? Tem a ver com o meio da astrologia, tem a ver com os oráculos, tem a ver com as terapias integrativas. Então, eu vou ressoando por meio daquilo que faz sentido para mim. Vocês não vão me ver falando
de assuntos que não têm ressonância para mim, que não têm relevância, porque eu não vou ficar falando de coisas que não estão na minha prática, não vou falar de coisas que não estão dentro da minha experiência. E acho que isso é muito importante para a gente sintonizar também. Quem chega até esse trabalho chega por ressonância. E é por isso que eu falo que eu trabalho com sincronicidades, porque eu realmente acredito que as sincronicidades que acontecem no meu dia a dia, nessa pura vida acontecendo, no estado delicinha de ser, é que faz com que essas informações cheguem ressoando com esse lugar de verdade e realmente trabalho com as pessoas por essa ressonância para que essa energia ela seja entregue, ela seja dada e recebida, para que vocês, quando escutam uma informação do oráculo, quando fazem um atendimento, quando fazem uma aula, quando participam de alguma coisa dentro da Mercúria, levem essa ressonância para a vida. Consigam colocar e conectar, que seja uma frase, uma informação, um insight, um conhecimento novo dentro dessa dinâmica, dessa linguagem aqui, para ressoar, para vibrar, para acontecer, para se comprometer, para fazer sentido. E aí, as sincronicidades não param. Por quê? Quando a gente vai olhar aqui, então, em ressonância com a nossa mochila, o que é a nossa mochila? É aquilo que a gente traz em excesso. É aquilo que a gente precisa desapegar. Quando a gente traz esse posicionamento aqui da nossa mochilinha, a gente tem a foice. A própria foice de Saturno. Cortes necessários. É interessante porque ao mesmo tempo que a gente tem a foice fazendo corte, a gente tem a colheita, né? Então, cortes necessários. Esses cortes necessários, eles são cortes rápidos, né? Não são cortes na serrinha ali, ou numa faquinha cega. São cortes rápidos. É a tomada de decisão. Não decidi. Já, para mim, já finalizou esse ciclo, mas agora a coisa precisa de um corte mais rápido. Para quê? Para recomeçar. É o processo todo que acontece realmente, né? Do plantio, da semeadura, da colheita, todos esses ciclos, eles precisam de uma atenção dentro da natureza de cada momento, de cada período da nossa vida. Então, qual é a situação que você precisa ser rápida para finalizar? Tá, eu não consigo tomar uma decisão ainda, mas eu sei o que é, né? Exemplos. Então, repensa. Pensa, vai descartando, vai alterando hábitos. Eu sempre falo isso. Tiveram grandes decisões da minha vida que eu tomei internamente, mas eu não podia ainda manifestar. E eu fui mudando hábitos. Falei, isso aqui não é correspondente com a decisão que eu tomei. Então eu preciso parar de fazer, eu preciso começar a fazer, eu preciso fazer de um jeito diferente. Então, essas mudanças de hábitos, que é ter aquela coisa, né? O que gera crença, o que constrói caráter, que é todo o processo que a gente faz ali no laboratório Mercúria, essa mudança de hábitos, ela já mexe de uma forma vertical e horizontal. Você começa a mudar esquemas que estão acontecendo na matéria, você vai mudando a sua percepção de você mesma, você vai criando força, você vai repensando muito bem as situações, porque a hora que for descartar, vai exigir uma ação totalmente consciente. E aí é aquele velho paradigma, esqueminha da vida. Qual é? Ou você faz agora, ou a vida faz por você. A gente não gosta disso, né? Da vida fazendo... Quem pensa que é a vida? Quem a vida pensa que é para fazer por mim? Deixa que eu faço. E é essa ideia também de... a gente não tá separado da vida. Quem faz a pura vida acontecendo somos nós. Então, se eu não faço agora e deixo para que a vida, o destino,
as autoridades, o contexto, o entorno, faça por mim, essa foice ela fica pesadíssima, né? Vira esse aspecto maléfico de Saturno, porque aí os limites eles são muito rígidos, o movimento ele é escasso, a coisa fica velha, você começa a sentir que você não tem escolha, que as coisas estão se estagnando e tudo aquilo para amadurecer na marra, para largar a mão de ser criança, para deixar de ser moleque. Então, tem graus para isso, né? Muitas vezes, esse desprendimento, ele vai acontecendo, como eu falei, em camadas. Mas a vida, ela vai colaborando com o quê? Com a imprevisibilidade, com situações totalmente inesperadas, mas que é na mesma ressonância daquilo que você já sabe que você precisa largar a mão de ser besta. Então, esse desprendimento, ele tem muito a ver também com situações inesperadas. E a gente pode se dar a oportunidade de sair dessa perspectiva dualista, de que se uma situação inesperada vem, de uma situação que você não estava preparada para lidar, venha porque você está fazendo alguma coisa de errado, é porque você está no caminho errado. Não é bem assim. Muitas vezes uma situação inesperada vem para colaborar com algo que nós decidimos internamente e é a vida acontecendo. Como é que a gente consegue medir isso? Através do tempo, né? Aquela coisa do tempo passa e você fala, putz, agora eu entendi, agora faz sentido. E é tudo muito milimetricamente, quiçá até mesmo um outro nível de medida, onde o tempo age por meio desses fios invisíveis que fazem com que a gente sempre esteja no lugar certo, na hora certa, por mais errado que aquilo pareça, para a nossa visão, para os nossos conceitos. Então, o desprendimento também tem a ver com os equívocos que a gente cria sobre o nosso próprio comportamento, sobre o que a gente devia ou não fazer, sobre com quem a gente devia ou não estar, que são as dúvidas, né? Se desprender das próprias dúvidas, se desprender da desconfiança em si mesmo. É esse o trabalho de Saturno também para a gente amadurecer. E aí, com a graça divina, quem abre caminhos já é outra história, né? Já muda um pouquinho a frequência dos últimos oráculos. A gente tem aqui o cachorro, o cão, o lobo. E aí sim, ó, com este guia aqui, abrindo caminhos, é o que a Fábio acabou de falar. E aí também entra a gratidão. Aí a gente tem espaço para gratidão. Por quê? Você tem noção do apoio que a vida, que as pessoas, que a sua família, que a sua história, que os seus amigos te dão para você estar aí onde você faz o que você faz, fazendo o que você faz? Esse apoio das pessoas, esse apoio dos amigos, esse reino intermediário é pura gratidão, gente. Nossa, essa semana para mim foi, né, muita observação nisso, assim. Não faço nada sozinha, além de tomar e bancar as minhas decisões e pagar o preço, mas assim, o que tem de gente apoiando, que por ressonância cada vez, melhor, cada vez melhor, as pessoas que estão próximas de mim, os meus amigos, o nível de cliente que eu recebo, a alegria da vida é pura gratidão, e é isso para todo mundo. Só que a gente precisa trazer esse nível de percepção e se guiar por essa confiança. E como é que a gente consegue criar essa ressonância? Desenvolvendo essas qualidades na gente mesmo. Desenvolver qualidades do quê? Do cachorro aqui, né? Desse lobo. É a qualidade da generosidade. Genuína é a qualidade da fidelidade, ser fiel a si mesmo.
é a qualidade da lealdade, é a qualidade do compromisso, da confiança, é a qualidade de saber ser uma boa amiga, de saber que aonde você tá para cooperar. Ah, mas os outros não cooperam comigo. Então, repensa, reveja, descarta, seja rápida, haja. Se isso não está em ressonância, se o meio que você vive, Carol está dizendo, me lembra de Lenine. Peraí. O que eu sou impar. Não cheguei sozinho. Eu não sei essa música, então não posso nem cantar. Canta pra gente, Carol. Mas é isso, né? A gente é impar e aonde a gente chega, a gente não chega sozinho. A Rafa, uma coisa aconteceu essa semana para mim completamente inesperada. Estou nos últimos dias dessa sintonia, sair do vitimismo e agradecer, confiar no processo, confiar em mim também, em seguir fazendo. Laroie, axé. Temas de laboratório também, né? É isso mesmo. Acontece o inesperado e você tem a opção. Você pode se vitimizar porque, ah, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Ou então, que bom que isso aqui aconteceu, porque assim eu consigo ver. E eu confio que isso aqui está acontecendo por causa disso, e é o processo mesmo. Então, esse é um outro lugar de abertura de caminhos aqui, né? Confiar no processo, confiar no fluxo da vida, confiar nos acontecimentos. E essa confiança, ela vem desse nível de estar em ressonância com as leis divinas. Estar em ressonância com como as coisas são organizadas e funcionam por aqui. E aí vem esse ponto de ajuste. Se você é a pessoa que precisa prestar auxílio, esteja atenta a essas ondas telepáticas. Às vezes, uma falta de harmonia, um desequilíbrio, um desgaste, um desencontro com alguém, um pedido de ajuda. E não é um pedido de ajuda, um socorro, às vezes, assim, ah, meu Deus, pobrezinho, pobrezinha. Não, às vezes é um auxílio que você pode dar. É um movimento. Vocês acham que a espiritualidade age com a gente como? Porque a gente é perfeito, porque a gente é absoluto, porque a gente tem só dinâmicas generosas, né? Esse lugar onde a espiritualidade também nos presta esse auxílio, é um lugar para nos colocar em movimento, e aí a gente banca essa proteção recebida, fazendo o quê? Fazendo o mesmo com as outras pessoas. Então é por isso que quando a gente começa a sentir essa frequência da gratidão pelas pessoas que estão nos apoiando, por aqueles que nós também podemos apoiar em momentos melhores que outrora, mobiliza essa energia de entender que não é que eu só vou estar bem quando todo mundo estiver bem, mas quando eu estiver bem vai ser o suficiente para que aquilo entre em ressonância com todo mundo que está perto de mim. Eu coloco essa intenção em tudo que eu faço. Por isso que as coisas se desenrolam no fluxo do estado delicinha de ser quando eu estou trabalhando nessa energia. Porque quando eu estiver bem, eu quero que o outro receba esse bem também. Quando eu estiver com alguém, eu quero que a pessoa também receba aquilo que me faz bem. E essas intenções, quanto mais a gente vai conversando também com as pessoas com as quais a gente convive nesse tipo de dinâmica, já clareia muita coisa. Rafa também está dizendo, eles agem, a espiritualidade, né? Eles agem no aprendizado, bota a gente para aprender. E isso vai ficando cada vez mais leve quando a gente entende que a gente pode entrar em ressonância com essa generosidade, né? Porque não precisa ser uma coisa também de, o tempo inteiro tem alguma coisa que eu não sei, porque isso é uma das minhas
com essa coisa do eterno processo de autoconhecimento, processo da espiritualização, né? A gente tem muita coisa para aprender sempre, mas isso não precisa ser um lugar de peso. Por isso que isso vem aqui, esse aprendizado vem com o cão, o cachorro, com esse arquétipo de parceria, na generosidade mesmo, né? A vida é tão generosa, a espiritualidade é tão generosa, que a gente sempre tem algo para aprender. O cuidado que a gente precisa ter é para não entrar no apego com certas generosidades e ficar dependente, né? Dependente do amigo, dependente da espiritualidade, dependente disso e daquilo. Então, tudo está dentro desse contexto, assim, de criando essa percepção. Isso, na generosidade mesmo, na ideia de família, de coletivo. Então, veja que bonito, né? E essa informação que a gente recebe aqui para abrir caminhos. Para abrir caminhos, entendendo que você tanto pode estar de apoio quanto ser apoio, que isso vai gerando essa reciprocidade, vai ampliando essa ideia de perceber que o que a gente está recebendo é suficiente, que se tem coisas em faltas, nós mesmos podemos identificar e eliminar os excessos, abrir espaço, abrir os próprios caminhos. E aí, conselho do baralho de Maria Padilha. União, negócios que chegam, mãos em acordo. Morte ou alguém que foi embora. Boa sorte. Interpretação. Esses acordos, eles são feitos quando a gente desapega, né? Essa ideia de morte ou alguém que foi embora, a gente só consegue entrar em acordo com a vida, numa relação, num desafio, num impasse, quando a gente libera, quando a gente deixa morrer esse aspecto infantil de apego. E aí, ao invés de você ficar segurando uma coisa que não funciona mais, você libera a tua mão para entrar em acordo. E quando você entra em acordo, quando você permite que a boa sorte te encontre, que se coloca nesse lugar de coragem, de magnetizar aquilo que te dá sorte, as coisas vão acontecendo. Então perceba que para entrar em acordo algo precisa sair. Os acordos, eles precisam estar em ressonância com algo que traz sorte para todas as partes. E aí você traz aí essa reflexão. Qual é o tipo de acordo que você precisa estabelecer com você mesmo primeiro? O que precisa sair para que isso seja realmente magnetizado? Então essa ferradura da boa sorte tem a ver com nos tornarmos cada vez mais magnéticas para aquilo que já está no nosso caminho. Porque aí a gente vai liberando esse medo também do que a vida tem para trazer, né? O que a vida trouxer, eu mesma magnetizo para que seja um campo de atração benéfico para mim e para o entorno. E aí, quando a gente olha para o conselho final aqui com a carta do baralho do seu tranca-ruas, ações processuais e justiça. Bom para quem tem coisas na justiça em andamento, muito bom para mobilizar quem quer vender coisas, quem quer entrar em acordos, quem quer fazer ajustamentos, quem quer trazer essas situações para um lugar de resolução, porque lembra, o corte é necessário, precisa ser rápido, então dar movimentos também para aquelas coisas mais densas. E para quem não tem esse aspecto aí em andamento, ações processuais de justiça vai trazer esse primeiro insight de para que a vida seja justa com você, você precisa ser justo consigo mesmo. Você precisa fazer o ajustamento, você precisa agir dentro do processo. Então, por ressonância, creio que as informações estão de acordo com o céu do momento, com o oráculo,
E aí a gente entra nesse grande ensinamento aqui de Exu, né? Que são as trocas justas. E a gente só consegue estabelecer de fato trocas justas quando nós desapegamos daquilo que não é mais necessário. E aí as coisas passam a fluir. Então, aonde você chega, você entrega para receber, e aonde você recebe, você também deixa alguma coisa. Quando a gente está consciente disso e aquilo que a gente está passando no dia a dia, ó, da hora que você acorda, vai para a rua, começa o trabalho, até a hora que você vai dormir, perceba o que está em ressonância com essas trocas justas, para que de fato essa justiça se estabeleça num nível não apenas para aquilo que o ego determina como exigência. Ah, só vai ser justo quando me pagar tanto, só vai ser justo quando fizer aquilo que eu espero. E se isso aqui acontecer? Está num outro lugar, que é essa justiça divina, que é de manter as trocas justas em fluxo, em andamento. Mas comigo não tem jeito, ele nem desfaz as malas. O amor quando me deixa assim, eu tenho outro em ponto de bala. E a gente finaliza o oráculo. Bueno, graças a quem esteve aqui comigo, graças a quem vai estar depois, graças a quem também não está. E seguimos avante. Boa noite para vocês. Besitos. E até o próximo oráculo semanal.